Canal Escatologia Preterista Completa. A consumação de todas as profecias no ano 70. Venha comigo nessa. Apologética expõe agora para o Brasil um novo debatedor estreante aqui do Arena Apologética. Pastor Rob Brindeiro, 2 minutos para a sua apresentação. Tempo na tela. Eu vou parar o seu tempo porque o seu microfone está desligado, tá bom? Vou parar o seu tempo restabelecido. Pronto, meu querido, deu tudo certo agora. Opa, pera ainda, eu mesmo ligo. Pronto, liguei o seu microfone. Opa, não ligou não, meu mouse está... Vamos lá, liga o senhor mesmo, vai. Não consigo ligar daqui não. Desculpa. Vamos lá. Tempo na tela para fazer a sua apresentação. O tempo restabelecido. Pode começar quando quiser. A gente não está ouvindo, eu não tô ouvindo. Não sai no áudio dele não, El. Tira o seu microfone, tira. Fala sem microfone mesmo, vai. Fala sem o microfone. Agora sim, realmente era o seu fone de ouvido. Pronto, fala sem o fone de ouvido. Eu vou restabelecer o seu tempo. Vamos lá. Tempo para pastor Rob Brindeiro. Pode ficar à vontade agora, viu? Boa noite a todos, eu sou o pastor Rob Brindeiros. É uma enorme satisfação estar participando do Arena Apologética. E essa noite eu pretendo fazer a defesa da experiência do falar em línguas como uma experiência bíblica e cristã para os nossos dias. A Bíblia é recheada de informações bíblicas a respeito disso e eu pretendo contribuir para o debate apresentando razões bíblicas, teológicas, históricas que possam abrir um leque, né, de possibilidade para você e para a sua vida. Ok? Muito bem, bem sucinto, objetivo nas palavras. Querido Alexandre Moraes, disponha do seu tempo de 2 minutos para estar fazendo a sua apresentação. O seu tempo já está na tela, fique à vontade. Rapaziada, para quem está entrando pela primeira vez no Arena Apologética e não me conhece, sou Alexandre Moraes. Hoje eu vou entrar aí, né, nesse debate defendendo que todos esses dons, né, inclusive ali o dom de se falar em línguas estranhas já se cumpriu antes do ano 70 e teve um objetivo muito grande para isso, tá? Vai ser uma das minhas perguntas aí ao pastor. Eu quero ver o que ele vai me responder, tá? E é isso aí, galera. Vou vir, né? Dentro da vertente preterista completa da escatologia, não tem como, dentro desse assunto, deixar de abordar ali o preterismo, tá? Eu vou abordar dentro desse debate aí. E é isso aí. Para quem não me conhece, sou da vertente escatologia preterista completa, ou seja, tudo aquilo que ficou para trás, todas as escrituras, né? Tudo. Todas as profecias se cumprindo ali no ano 70 com a destruição do templo de Jerusalém por parte do imperador Vespasiano junto com seu príncipe, né? Filho general Tito, tá? É isso aí, galera. Estamos juntos. Uma ótima noite a todos. Vamos que vamos. Pastor Rob Brindeiro, muito obrigado pela sua presença na Arena. O seu tempo para fazer a sua primeira pergunta é de 3 minutos. Disponha do tempo de 3 minutos. Já está na tela. Fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Alexandre Moraes, usando a informação que o preterismo nos passa sobre o ano 70, o cumprimento das profecias escatológicas de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ali cumpridas por Vespasiano e o general Tito. Eu gostaria de perguntar para ele se
o cumprimento profético, aliás, a respeito dos dons espirituais, cessaram a partir do ano 70 com o cumprimento, isso não reduziria a soberania de Deus? Haja vista que a fé cristã, ela não é apenas racional, ela não é apenas subjetivista, ela também é experiencialista. Ela também oferece uma catarse entre o homem que busca Deus e o Deus que é buscado por esse homem. A pergunta que eu faço é: se os dons cessaram, isso não reduziria a soberania de Deus em nossos dias? E não anularia aquilo que foi profetizado por Pedro? Que a promessa é para os judeus, para seus filhos, para todos que estão distantes e a quem o Senhor nosso Deus chamar? Pergunta forte. Ele já chegou mandando ver. Alexandre Moraes, o seu tempo de resposta é 5 minutos. Entendeu a pergunta? Entendi, sim. 5 minutos na tela. Fique à vontade. A minha resposta é a seguinte, pastor. Não se reduziria, por quê? Porque Deus ele vem para um povo específico. Ele veio somente para Israel e o único povo que ele escolhe, né? A gente vê, por exemplo, a descida do Espírito de Deus, que foi profetizada ali pelo profeta Joel, que era especificamente para o povo de Israel. E a gente tem uma profecia por parte de Ezequiel, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos analisar. Ezequiel, ele vai falar o seguinte, Ezequiel capítulo 39, versículo 25. Se o Elton puder colocar aí, te agradeço, Elton, na tela aí para a galera acompanhar. Ezequiel 39, 25. E versículo 26. Tem como colocar aí, Elton? Elton? Estou abrindo a minha Bíblia digital, tá bom? Eu já estou colocando. Tá bonito. Ezequiel 39, 25, 26. Ezequiel, ele vai profetizar o seguinte. Deixa eu aparecer aí na tela para a galera ver. Pronto, fala só o capítulo, por favor. 39, versículo 25 ao 26. Ezequiel 39, perfeito. Estou em quantos minutos aí, Elton? Já te falo, viu, que eu estou colocando a Bíblia. Peraí, por favor. Pronto, já estou colocando a Bíblia agora. Você tem 3 minutos e 10. Beleza. Vai estar escrito o seguinte. Vai demorar, né, Elton? É isso mesmo, demora um pouco. Porque ainda fui abrir o programa, mas está na tela já. Beleza. Vai dizer o seguinte: portanto, assim declara o Senhor, o eterno Deus. Agora, trarei Jacó do exílio e restaurarei. Quem eram esses? As 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, os desterrados. Seu destino. Eu me compadecerei de toda a casa de Israel, porque não era somente constituída antes por 2 tribos. E lá na casa de Judá é só Judá e Benjamim. As outras estavam perdidas em outras nações e não tinham ali a proteção de Deus. Já estavam fora há muito tempo, né? Com a deportação do rei da Assíria. Aí ele vai falar: e demonstrarei todo zelo que dedico ao meu nome santo, ao meu santo nome. 26, quando habitares... Não, vamos pular. O 29, Elton, versículo 29. Não mais esconderei deles o meu rosto, vírgula, pois derramarei o meu espírito sobre quem? Vê se aí Ezequiel vai profetizar sobre o mundo cosmos, se não sobre toda a casa de Israel, cara. Então, se a descida do Espírito de Deus era derramado especificamente por um povo que foi eleito, um povo que era escolhido de Deus, como que eu vou querer trazer isso para os dias de hoje e querer colocar ali um povo brasileiro, cara?
para receber esse dom do Espírito. Como? E tivemos um objetivo muito claro, muito grande, que esse Espírito foi derramado para eles, enquanto se cumprisse ali a propagação das 7 igrejas que eram vigoradas da Ásia. E isso somente até um período ao ano 70. Após o ano 70 já não tem mais nada. A não ser que o pastor me prove aí, após o ano 70, algum outro concílio por parte dos apóstolos. Aonde que está isso? A continuidade do anunciar a mensagem de Deus, a continuidade do falar das boas novas de Jesus Cristo. Onde que está isso? Após o ano 70 nas Escrituras. O que a gente tem aí é somente os ensinamentos por parte dos pais da igreja, abrindo ali, iniciando ali o catolicismo. A gente não tem mais nada com relação às Escrituras. Tudo finda no ano 70. É isso que eu queria responder aí, pastor. Bem, querido pastor Rob, o senhor entendeu a pergunta? Perdão. Desculpa, não é isso que eu quero falar. É muita coisa na minha cabeça. A resposta. Não quero falar isso. O seu tempo para a réplica é de 5 minutos. Já estou colocando o seu tempo na tela, porque eu havia colocado a Bíblia digital. E agora estou colocando o relógio, tá bom? Lembrando que o Alexandre Moraes usou de forma muito eficiente o seu tempo. Tempo de 5 minutos para o pastor. Tempo na tela. Fica à vontade. A meu ver, a resposta que o Alexandre deu, ela abre um precedente perigoso. Por quê? Ela contradita Joel capítulo 2, versículo de número 28, em que Joel profetiza, alguns vão dizer no período pós-exílio babilônico e alguns vão dizer durante o exílio babilônico. Mas ele profetiza dizendo, a partir do verso de número 28, capítulo 2 do profeta Joel, e há de ser que depois, ele coloca depois entre apóstata para fazer 2 considerações. A primeira consideração é que o que Deus vai fazer virá como resposta ao arrependimento do seu povo. Segundo, abre um novo precedente, inaugura uma nova etapa no relacionamento de Deus com aqueles que o buscam. Aí ele continua, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A expressão toda a carne quer dizer exatamente isso, toda a carne. A Bíblia não diminui esse conceito e nem reduz ele ao povo de Israel, mas ele aplica a todo ser que buscar a Deus, independente da sua pátria, independente da sua nação, independente da sua cor, da sua condição financeira, social ou sexual. O profeta está quebrando aqui um preconceito racial. Ele está quebrando o paradigma elitista da nação de Israel. Ele está abrindo o precedente da promessa do derramamento do Espírito Santo para toda a carne, para todos os seres humanos. Se a colocação da resposta do Alexandre está certa, então essa profecia bíblica ela não é verdadeira. Ela é mentirosa. E qual é o problema? É que em Atos capítulo 2, quando Pedro começa a pregar, no versículo de número 30, capítulo 2, no versículo de número 38, Pedro vai começar a ratificar exatamente o que o profeta profetizou no capítulo 2. Ele diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, falando de nacionalidade, falando de distância, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa expressão, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, o Eterno, é literalmente a abertura do precedente para o povo gentílico. Então a promessa não se reduz apenas a Israel. Eu entendo que Ezequiel está profetizando para uma etapa do povo de Deus. Está profetizando para uma fase da nação de Judá. Está profetizando para uma fase da nação de Israel.
Mas a profecia de Joel e a profecia, o cumprimento, a ratificação do apóstolo Pedro em Atos 2, ela insere o povo gentílico dentro da promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, se o povo gentil recebeu o Espírito Santo, não há por que contestar uma verdade bíblica que foi vivenciada pelo centurião Cornélio, que era um gentil, que foi vivenciada pelas pessoas a quem Paulo impôs a mão em Atenas. Então, a Bíblia é recheada de experiências bíblicas demonstrando que houve, sim, a extensão para o povo gentílico, e isso independe de tempo, isso independe de raça, isso independe de sexo, isso independe de condição social ou financeira. Deus está disposto a dar o seu Espírito para aquele que buscá-lo. Muito bem. Querido Alexandre, você pode dispor do seu tempo de 3 minutos para estar fazendo a sua pergunta neste primeiro bloco. Seu tempo é de 3 minutos e pode ficar à vontade, já está na tela. A minha primeira pergunta é a seguinte. Antes de eu fazer a pergunta, eu queria fazer só uma pequena perguntinha para o pastor, se ele fala o idioma inglês. Você fala, pastor, o idioma inglês? Eu domino um pouco de inglês, razoavelmente. Falo melhor razoavelmente? Espanhol. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, pastor. A minha pergunta é a seguinte: o senhor teria a capacidade, no dom do Espírito, de apresentar para a gente aí o idioma japonês, cara? Essa é a minha pergunta. Ok. No dom do Espírito. Tá. Nos dias de hoje, o senhor teria a capacidade. Porque sabemos, olha só, pastor, sabemos muito bem que eles não estudavam, né? Os apóstolos, exceto o apóstolo Paulo, todos eles lá eram completamente ignorantes, não tinham estudos. Eles não tinham conhecimento igual o apóstolo Paulo, que convivia ali com a cúpula, né, religiosa, a religião judaica da época. Foi aluno ali de Gamaliel e tudo mais, estava sempre ali de frente com eles, com toda aquela cultura. Tinha uma influência muito grande, que era totalmente diferente dos outros apóstolos. Que a própria passagem de Atos vai dizer que eles não eram letrados, ou seja, eram analfabetos. Então, eu queria ver, pastor, já que o senhor traz isso para os dias de hoje, o senhor demonstrar a capacidade que os apóstolos tinham. Ou seja, de falar uma língua aí que o senhor nunca estudou, para a gente aí, e provar para a gente, rodar aí no Google Tradutor, para ver se vai bater certinho. Fala aí o japonês, o aramaico, fala aí o alemão, né? Eu quero ver se o senhor tem realmente essa capacidade, o dom do Espírito, para provar aqui para a gente, dentro de uma lógica, dentro de uma razão. Porque falar que tem dom, falar que existe, é muito fácil. Qualquer um pode falar, eu posso chegar aqui e falar que eu sou o apóstolo Paulo. É minha fé. Eu posso muito bem chegar aqui, caramba, eu sou o apóstolo Pedro, só encostar na veste de uma pessoa, essa pessoa vai ser curada, igual Pedro fez, que era só em tocar aliás, as pessoas tocavam na veste de Pedro, e teve a mesma capacidade que Jesus em curar aquela mulher com fluxo de sangue. Então eu posso muito bem chegar aqui que eu sou o... Ele está cometendo em relação à interpretação que o movimento pentecostal tem acerca disso. Nós entendemos que o dom não está na esfera de domínio do homem, mas na esfera de domínio de Deus. Tanto que Atos 2, versículo 4, o texto diz claramente: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, vamos lá. E todos foram cheios do Espírito Santo. E nós temos aqui um verbo de ligação. Um verbo de ligação. Ele está deixando claro que eles começaram a falar em outras línguas em virtude do enchimento do Espírito. Ok? Do enchimento do Espírito. Ele abre uma vírgula e diz: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Se trata de uma manifestação espiritual concedida pelo Espírito Santo através de iluminação, inspiração. Não é domínio humano, não é esfera da atividade da vontade do homem, é esfera da atividade divina, da vontade divina. O próprio Paulo, em Coríntios, capítulo 12, versículo de número 6, vai dizer que Deus distribui o dom conforme Ele quer, da maneira que Ele quiser, da forma que lhe achar conveniente, porque Deus opera tudo em todos. É claro que eu vou fazer também daqui a pouco a defesa de que o batismo com o Espírito Santo, ou melhor dizendo, vou mudar a palavra batismo, mas o revestimento do poder do Espírito Santo, ele não foi um ato único, mas um ato contínuo. A Bíblia diz em Atos 4, que a igreja orou e eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 10, que enquanto Pedro pregava, os gentios foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo de número 6, que eles, ao receberem imposição das mãos de Paulo, foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e glorificavam a Deus. Então, o falar em línguas, conforme vê o movimento pentecostal, é resultado de um enchimento do Espírito Santo, de um enchimento. E o próprio apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, diz: enchei-vos do Espírito. Ora, ele abre um precedente. Se eu preciso ser cheio, é porque eu esvazio. Se eu preciso ser cheio, é porque eu preciso de renovação. Se eu preciso ser cheio, é porque eu preciso buscar novas experiências com Deus. Porque o relacionamento com Deus é um ato contínuo. Ele não é um ato único. Ele é um relacionamento diário, construído no dia a dia. Então, é leviano colocar a abordagem como se o homem pudesse decidir a hora que ele quer falar. Eu lembro de uma experiência que eu vivi em Manaus, no estado do Amazonas, na sede da Assembleia de Deus, enquanto eu ouvia um americano pregar. Uma senhora de 83 anos, a senhora Maria Luzia Cardoso, analfabeta, não sabia ler nem escrever. Se levantou falando em línguas estranhas, chegou no altar e entregou uma profecia em inglês para o palestrante. Quando terminou a palestra, ela chamou um diácono e disse: o que esse homem aí está falando? Eu não estou entendendo nada, porque ela era analfabeta. Quando entenderam o que estava acontecendo, levaram ela ao pastor americano e explicaram que aquilo se tratava de uma profecia, que aquilo que ela havia dito não era fruto, né, de uma habilidade pessoal dela, porque ela dominava o idioma, porque ela queria falar. Isso foi uma experiência que eu vivi. Então, a gente precisa primeiro pontuar que a experiência dos dons, a experiência do falar em línguas, ela não é resultado da vontade do homem. Ela é fruto da experiência do Espírito Santo, iluminando a mente do homem e inspirando a mente do homem. Parabéns pela resposta aí e o tempo que foi utilizado de forma muito eficiente. Obviamente, agora nós vamos ter a réplica. Tempo para a réplica. Tempo de 5 minutos. Pode ficar à vontade. Querido Alexandre. Ô, pastor, a gente tem que entender qual era o objetivo de se falar em línguas estranhas lá naquela geração, né? Eles tinham um objetivo muito grande para isso, tá? E qual era o objetivo de se falar em línguas estranhas? Era fazer com que todos eles entendessem as boas novas que deveriam ser pregadas de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele vai mencionar, ele vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 28, ele vai dizer, versículo 20, vai estar escrito o seguinte: Jesus aproximou, falou
aproximou deles dizendo o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não era só ali por parte da casa de Judá, de Jerusalém especificamente, né? Porque ele viria ali, morreria, abriria ali uma nova aliança, e o evangelho de Jerusalém iria negar, iria rejeitar, e a palavra teria que ser pregada a todas as nações. Aí no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, toda a palavra, todos os ensinamentos dele. Aí depois ele vai falar: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, que foi o período até o ano 70, ou seja, da era deles, tá? Até o ano 70, a queda de Jerusalém, Jerusalém caindo por terra e acabou. Se cumprindo ali todas as profecias, mas não veio o caso aqui no nosso tema. Aí depois ele vai dizer o seguinte, em Mateus 24, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, olha só, 24, 14, ele vai dizer o seguinte, vou ler o 13 também. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, eles deveriam praticar as instruções que era dado ali no Espírito, né, os ensinamentos de Deus, viver de acordo com o Espírito para poder ser salvo até a consumação dos séculos. Aí 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Aí a gente vai lá no grego, e que mundo é esse? O mundo oikomene, habitado deles. Tá? Para testemunho a todas as nações. Ponto. Após ser pregado o evangelho do reino a todas as nações, que é o mundo oikomene, lá naquela geração deles, Jesus Cristo ele vai falar que viria o fim. O fim de quê? Da era deles. De todas as coisas. O cumprimento de todas as profecias. Correto? Aí, beleza. De acordo com isso que eu acabei de apresentar, ainda tenho quantos minutos? 2 minutos, né? Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em Colossenses capítulo 1, 23. Vamos ver se vai dar tempo. O tempo está muito curto. Colossenses 1, 23. Ele vai dizer o seguinte: se é que permaneceis na fé alicerçados firmes, não vos deixamos afastar da esperança do evangelho que ouviste e foi, pretérito perfeito, pregado, ou seja, já cumprido isso, a toda a criatura, todos os povos do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aí a gente vai lá em Romanos, capítulo 17. Deixa eu pegar aqui, para a gente não perder tempo. Romanos 17. Não, Romanos 1. Deixa eu ver se é o 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo, ou seja, o mundo oikomene, pode ver no grego, é proclamado a vossa fé lá naquela geração deles. Aí a gente tem Romanos capítulo, se eu não me engano, acho que é 10, 17, né? Acho que é isso. E assim vem a fé pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto eu, apóstolo Paulo, porventura não ouviram? Ou seja, pergunta no pretérito perfeito. Sim, por certo. Por toda a terra, que é o mundo, que é a terra, a palavra está no guê, um território demilitado lá no grego, se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha aí, o mundo oikomene. Então, qual foi o objetivo de se falar em línguas estranhas? Era para que todos aqueles daquelas nações lá, naquela geração de Jesus Cristo, todos entendessem as boas novas de Jesus Cristo. Esse foi o objetivo. Não era para que eles ficassem lá pulando no sapatinho de fogo, pastor. É isso aí. Muito bem. Agora vamos para o segundo bloco. Antes disso, eu gostaria de visitar aqui o chat, mandar um abraço todo especial para o Marcos Tiago Ferreira, o Instituto Bíblico Ruach, Eduardo Márcio Maia, Demi Santos, Tiago Cascão. Eu quero mandar um abraço também para o pastor Moabel, dos Estados Unidos. Ele disse boa tarde, porque lá nos Estados Unidos ainda é boa tarde. Aqui já são as 20 horas
da noite e 51 minutos. Estamos a caminho das 10 horas. Um abraço, pastor Moabel. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Em breve ele vai estar aqui no Arena Apologética. Eu quero também falar que o pastor Moabel tem indicado aí para mim estudar, ler a Bíblia Dake, né? É isso aí. Eu vou conhecer, sim, a Bíblia Dake, pastor Moabel, né? Falou, leia a Bíblia Dake, conheça a Bíblia Dake. Ele falou muito de Dake, aí uma história muito fantástica que eu não sabia e fiquei conhecendo através do pastor Moabel. Sem mais delongas, eu quero, nessa ocasião, pastor, o senhor pode dispor do seu tempo de 3 minutos para estar fazendo a sua pergunta. Tempo na tela. Ok. Eu vou fazer uma pergunta muito pertinente, em cima da fala do Alexandre. Ele fez a citação do grego e é necessário fazer alguns apontamentos. Até porque existem algumas regras hermenêuticas para que se chegue à essência do texto. Eu vou citar pelo menos 3 delas que são importantes para qualquer pessoa que vai examinar a Escritura. Primeiro, é a regra do sentido comum. Por exemplo, a Bíblia diz que a terra abriu a boca e engoliu a todos. Essa expressão abriu a boca é uma linguagem figurada. Então a gente entende isso pelo sentido comum. Sentido alegórico, entende-se que ele está alegorizando a tragédia que aconteceu quando a terra se fendeu e vidas se perderam. Para expressar o juízo de Deus. Existe a regra do conjunto da frase, né, que ele tem o objetivo de buscar o significado da palavra a partir do contexto em que ela foi inserida. Então, não posso isolar a palavra. Vou dar um exemplo. O grego pistis, traduzido por fé, né, tem o equivalente na língua hebraica, emuná, que é traduzido por confiar, acreditar, dar crédito. Mas na Septuaginta, na versão dos 70, nós vemos o pistis tanto no Antigo Testamento como no Novo, para traduzir o mesmo significado de confiança, de fé, de acreditar, de dar crédito. Só que a Bíblia diz que, apesar de pistis ser uma única palavra para traduzir tantos conceitos, existem fés diferentes. Por exemplo, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que existe a fé como fruto do Espírito que Deus nos dá para suportar tempos de provação. Existe a fé como dom do Espírito Santo para que a gente viva experiências extraordinárias, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E existe a fé do homem, a fé voluntária, a fé humana, a fé natural, como está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 52, quando Jesus disse para Bartimeu, a tua fé te curou. Ele não disse a fé que eu te dei, ele disse a tua fé. Então nós temos uma palavra grega, né, que recebe seu significado de acordo com o contexto que ele foi inserido. Então é necessário considerar esse contexto. E a minha pergunta é a seguinte: se encerrou, né, se encerrou como você está defendendo, a gente precisa lembrar que é necessário distinguir a experiência cristã da experiência demoníaca. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como você explica pessoas que falam em línguas se tornarem piedosas, pessoas de oração, evangelistas e dedicadas à vida congregacional? Você entendeu a pergunta, querido Alexandre Moraes? Não consegui entender porque tu cortou ele. Não, é porque o tempo dele acabou. Mas eu vou dar aqui um tempo extra para ele. A parte final, que é o principal. A parte final, que é o principal. Como você define pessoas que falam em línguas estranhas se tornarem piedosas, dedicadas à oração, evangelistas natas, pregarem o evangelho mesmo sem saberem ler e escrever, dedicadas à vida congregacional e amorosas em seus lares? Se a ação do Espírito se encerrou, como é que o dom produz esses frutos?
Entendeu agora, né? A minha pergunta vai ser bem simples. Todos esses frutos aí... Na verdade, ele fez uma pergunta para o senhor. O senhor entendeu? Eu entendi, Ok, querido. Tempo para sua resposta. todas essas coisas boas, né, que o senhor acabou de citar, pastor, não é nada mais e nada menos do que o poder que todo ser humano tem de ter o bom senso, cara. Tá entendendo? Por que, por exemplo, vamos comparar aqui, como que a gente pode, dentro de um raciocínio lógico, por exemplo, comparar Brasil com a Dinamarca? Você chega lá na Dinamarca, você não vê essa safadeza que você vê aqui no Brasil, né? Por parte dos políticos, por parte de muitos de nós, porque nós fomos educados a querer sempre levar vantagem. O povo brasileiro é assim, só gosta de levar vantagem, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de ser transparente, de ser honesto. Isso aí já é da nossa cultura, meu mano. A gente sempre quer dar um jeitinho brasileiro, isso é da gente. A nossa cultura é o quê? É querer... nós somos mestres em querer fazer sempre uma gambiarra. Fazer gato dentro de casa. Não querer pagar os nossos impostos. Porque isso não é só por parte do político. Isso vem desde aquele... A gente vê uma porrada de gente que tem condições, que ganha dinheiro pra caramba, e mesmo assim ainda faz gato. Tem muitos desses exemplos na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente compara com a Dinamarca, que é um país, Suécia, Suíça, são países que não estão nem aí para religião, cara. Países ateístas, praticamente. E as pessoas lá têm um bom senso, uma das melhores educações do mundo, políticos que andam de transporte público, pessoas que prezam pelo bem-estar do teu próximo nesses países, pessoas que cuidam das suas famílias e que têm muitos exemplos, cara, maravilhosos. E nunca andaram com a Bíblia debaixo do braço e nunca sequer ouviu falar de Jesus Cristo, de Deus, de qualquer tipo de religião que foi criada aí pela Igreja Católica, que está incutida aqui no nosso país, cara. Então, o que quer dizer isso? A resposta, a explicação é a seguinte: é o poder do bom senso que o ser humano tem. Ou seja, não sei se eu vou falar certo, é a empatia. Ou seja, você não querer que faça com você, aliás, não querer para o teu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Por exemplo, eu estou num banco, uma senhora lá, que não tem nada dentro da casa dela, que depende daquele auxílio emergencial, ela deixa cair os R$600, os R$300 do bolso dela, eu vejo, eu pego, poxa, eu preciso, meu mano, tá com a Bíblia debaixo do braço, está ali dentro de uma instituição religiosa para poder entender que eu devo, cara, devolver aquele dinheiro para aquela senhora, meu mano, que eu não devo agredir as pessoas, que eu devo sempre procurar tratar bem a minha esposa, a minha filha, qualquer um dos meus próximos, de pessoas que realmente estão ali perto de mim, para eu poder ter um relacionamento agradável. Isso é uma questão de bom senso. Isso é uma questão de bom senso, pastor. Até aí você não está dizendo nada. Porque a gente tem muitos países aí que não tem religião nenhuma e as pessoas amam umas às outras, cara, dentro dos seus lados condicionais. Você está me entendendo? É isso. Querido Alexandre, ainda tem tempo de 1 minuto e 23, mas aí ele foi objetivo, eu tô com 1 minuto e 20 ainda. Tá. Deixa eu terminar então o meu tempo. O rapaz aqui falou aqui, cadê? Ele disse aqui, ó, falando que eu estou fazendo marabarismo, né? E que o que eu estou falando não tem nada a ver com a pergunta. Claro que tem, pô, porque ele está falando aí com uma pessoa que é analfabeta, que nunca estudou, que nunca fez nada, tem a capacidade de fazer coisas que são boas, de ter caráter, de ter ali, né? Falar em línguas, ou seja, falar o inglês. É uma porrada de gente, olha quantas pessoas aqui, cara. A gente tem aí, por exemplo, tem um amigo meu aí no WhatsApp que só tem a 4ª série e dá um banho, e um monte de gente aí que fez 6 anos de teologia. E por que ele dá um banho? Porque é um cara que tem percepção, é um cara que ouve muito, escuta muito e gosta de aprender. Aí, para eu aprender uma coisa, para eu aprender a teologia, para eu aprender as escrituras, necessariamente eu tenho que saber ler?
Não, pô, se eu for um bom ouvinte e guardar, eu também vou ter a capacidade de aprender, pô, e ter o bom senso. Isso é para qualquer ser humano. Deus, ele deu essa capacidade para todos nós, cara. Tá entendendo? Indiferente, independe da questão que você está dentro da religião, não. Ok. Pastor Robin Medeiros, disponha do seu tempo de 5 minutos para a sua réplica. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Ok. Eu quero começar primeiro fazendo a distinção entre a idiomática da glossolalia. A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, que eles falaram a idiomática. E está no grego assim, gnomai de ho phone, ho tsunerkomai, ho pretoskai, sugikeo, ho ti akovo reis, ekados ho idios dialectos laleo autos. Eu quero me prender à parte final aqui. Idios dialectos laleo. Idios dialectos laleo. Os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas. Eles estavam falando a idiomática, concedida pelo Espírito Santo porque eram homens iletrados. Diferente de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, em que Paulo está expressando a sua vida devocional, que não se trata de idiomática. Está escrito assim, Ogar laleon glosse oukis antropola leoala teon ouden gar acoopneuma de laleo musterium. E eu quero que você se prenda a essa expressão aqui, ó. Laleoglossê. Língua desconhecida. A ponto de Paulo dizer no verso 14, no verso 15, que o meu entendimento fica infrutífero. Eu não entendo o que eu falo, eu não entendo o que eu digo. Se trata de uma experiência devocional. A ponto de Paulo dizer em Atos, no capítulo de número 22, no versículo 27, que ele teve êxtase espiritual, ele entrou em transe, ele saiu fora da normalidade. Isso era tão comum, que Saul, em uma de suas experiências, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19, no versículo 24, diz que ele rolou no chão, ele ficou nu, enquanto profetizava pelo Espírito Santo, fugindo à normalidade. Agora eu vou voltar aqui para a resposta dele. Por quê? Porque eu não falei de graça comum. Eu não falei de valores terrenos. Porque Jesus disse em Mateus 7, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Jesus está aqui indicando que a pessoa caída da graça, destituída da glória de Deus, pecaminosa, corrompida pelo pecado, perversa, maligna, é capaz de identificar e oferecer aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Não estou falando disso. Porque o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 3, versículo de número 9 em diante, e eu vou ler o versículo de número 10, o versículo de número 11 e o versículo de número 12, que diz assim, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A ponto de, em outra carta, Paulo dizer que ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, fica claro que todo bem produzido pelo homem, ele é fruto da inspiração de Deus. Mas quando se trata das coisas espirituais, eu preciso da ação direta do Espírito Santo para me capacitar a viver, a obedecer e a agir dentro daquilo que Deus me vocacionou para exercer o ministério. Eu não posso, em hipótese alguma, relacionar o comportamento
o comportamento pagão com o comportamento cristão. Porque aos olhos das Escrituras, o pagão está condenado. Ele não vai ser condenado, ele já é condenado. Ele precisa ser alcançado pelo Evangelho. É diferente do cristão. O cristão que foi iluminado, o cristão que foi alcançado, o cristão que foi salvo. Esse cristão, ele precisa ser cheio para cumprir a vontade de Deus. Ele precisa. Querido Alexandre Moraes, é o momento de você fazer a sua pergunta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Essa é a última, né, Elton? Não, ainda estamos no segundo bloco, você ainda vai ter mais perguntas ainda. Viu? Sim, vai ter essa pergunta e mais outra. A minha pergunta para o pastor é a seguinte: se o dom de línguas estranhas, tá? Aliás, vamos lá. A minha pergunta é a seguinte: eu quero que o pastor me diga o seguinte: por que o dom de línguas estranhas só é específico para a igreja de Corinto e a gente não vê mais nada referente ao dom de línguas estranhas em outras cartas do apóstolo Paulo? Me responde isso aí, pastor. Qual o motivo isso? Por que só para a igreja de Corinto existia ali esse ensinamento do apóstolo Paulo, somente especificamente para eles, e não para as demais igrejas? Se houve ou se tem ali qualquer coisa que venha falar sobre os dons de línguas estranhas. Me diz aí, pastor. Qual o motivo disso aí? Querido pastor, entendeu a pergunta? Entendi, sim. Ok, o seu tempo é de 5 minutos, fique à vontade. Ok. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar a experiência da igreja de Corinto. A Bíblia diz que ela era uma igreja rica em dons espirituais, todavia carente de piedade, carente de caráter. Mas era uma igreja espiritual, era uma igreja dotada de dons, de carismas. Isso é inegável. Agora, não é verdade que apenas a igreja de Corinto viveu essa experiência. Eu quero que você abra aí Efésios capítulo 6. Versículo de número 18. Se puder pôr na tela, eu agradeço. Paulo vai orientar a igreja de Éfeso, no versículo 18, que ela deve orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa expressão, orar no Espírito, significa que Paulo está dizendo que a oração da igreja precisa ser inspirada pelo Espírito Santo. Eu entendo que Paulo está transmitindo para a igreja de Éfeso a sua experiência pessoal em Coríntios 14. Porque o apóstolo Paulo é claro quando diz: o que fala em língua não fala a homens, visto que ninguém entende, senão Deus. E em espírito fala de mistérios. Em espírito fala de mistérios. Então, Paulo está introduzindo o conceito das línguas na vida devocional da igreja de Éfeso, como instrumento de comunhão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Eu vou fazer uma citação de uma reportagem da década de 90 que estudou o comportamento do falar em línguas. E houve, durante o momento da fala em línguas estranhas, as pessoas eram tomadas em êxtase e parte do hipotálamo era iluminado. E a pesquisa científica concluiu que as pessoas
criam que verdadeiramente elas falavam com o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus onipresente, o Deus onipotente. Mas alguém vai dizer, por que é que Jesus não falou? Primeiro, Jesus não estava preso à natureza adâmica. Jesus, ao nascer de Maria, foi produzido pelo poder do Espírito Santo. E já é provado pela genética, segundo Mendel, que o sangue do homem é herança genética do seu pai, ele vem no sêmen. E como não teve coito sexual entre José e Maria para a concepção de Jesus, mas isso foi uma atuação do poder do Espírito Santo, Jesus não tinha sangue humano. Jesus não estava condicionado à condição adâmica, corrompida, caída da graça, destituída da glória de Deus. Jesus era Deus em plenitude. É por isso que Eusébio, é por isso que me fugiu agora um dos pais da igreja, Anselmo da Cantuária, disse acertadamente que Jesus precisava ter duas naturezas, a divina e a humana, para cumprir plenamente o sacrifício da redenção diante de Deus. Então Jesus não precisava falar em línguas estranhas. Agora é evidente que quando o homem é tocado por Deus, coisas fogem à sua normalidade. É evidente que quando o homem tem uma experiência genuína com Deus, ele vai falar palavras desconexas. Isso está na Bíblia, está no Antigo Testamento, Saul viveu isso. Isso está no Novo Testamento, Paulo viveu isso. Isso está na experiência da igreja de Corinto. Isso está na experiência da igreja de Éfeso. Isso foi reportado por Montano, por Irineu, discípulo direto de Policarpo, que ouviu João pregar. Então a Bíblia é rica em experiências e a história bíblica também. Então eu entendo que Deus nos privilegia, nos enchendo pelo Espírito Santo, nos capacitando para falar. Ok. Querido Alexandre Moraes, o seu tempo é de 5 minutos para a sua réplica. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Pastor, a minha pergunta ela foi completamente objetiva. Eu fiz uma pergunta bem objetiva e o senhor não respondeu foi nada. Só enrolou. Passeou aqui, passeou ali, mas não respondeu nada. Né? E a passagem que o senhor mencionou aí, eu não vi nada especificando que o apóstolo Paulo venha falar do dom de línguas na igreja de Éfeso, que eu estou olhando aqui com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Onde que isso aqui é algum dom, alguma coisa aqui que ele menciona em falar em línguas estranhas? Não vi nada disso aqui. Eu não sei nem para que tu abordou essa passagem para poder responder a pergunta que eu te fiz, que não tem nada especificando aqui, entendeu? Agora, respondendo a pergunta que eu fiz para você, pastor, por que a igreja de Corinto ela foi específica em se falar em línguas estranhas ali? Porque a igreja de Corinto, segundo a história, era uma igreja portuária e recebia muitos estrangeiros lá, tá? Então, existiam muitas pessoas que não entendiam nada na linguagem deles, na comunicação deles. E se a gente pegar todas as palavras que vai falar ali de língua, você vai ver lá no grego, a gente tem diversos exemplos, que eu vou até mencionar aqui, ó. Temos um exemplo aqui, vamos lá, Atos dos Apóstolos, versículo 21, versículo 40, que diz o seguinte: obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez esse grande silêncio e ele falou em língua hebraica, que significa, no grego, vamos lá, significa no grego, dialectos, diferente de Coríntios. Vamos lá, calma aí. O senhor não era nem para estar falando, hein? A vez é minha. O senhor não era nem para estar respondendo nada, a vez é minha, hein? Tá fugindo da regra, hein? Vamos lá. Aí tem outra aqui, ó. 21:40, obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em línguas hebraicas, nesse eu já li. 19:6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo
e tendo falado em línguas como profetizavam, tá? Lembrando que essa palavra profetizar aí não é o mesmo âmbito da parte dos profetas no Antigo Testamento, porque senão entraria em contradição com Hebreus 1, onde o próprio autor aos Hebreus vai falar que se falava muito por meio dos profetas lá, os antepassados, e naqueles últimos dias se falou ali por meio de Jesus Cristo. Então aqui, a palavra profecia aqui, o dom de profetizar, era o dom de proferir as boas novas de Jesus Cristo. Eu não vejo outra coisa sem ser essa. Até porque o último profeta foi João Batista. Então não faria sentido. Atos dos Apóstolos 26:14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, que é o mesmo sentido, meu mano. Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem é que fala esse dialecto? O próprio Jesus Cristo, já com o corpo ressuscitado, já com o corpo glorificado. E ele utiliza isso aí. Aí você mencionou 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, quando faz a menção ali quando faz a menção de, qual é o nome que se fala? Caraca, fugiu a palavra. A palavra que se dá mistério, tá? Quando se fala ali a palavra de mistério, se eu chegar aqui para todo mundo e falar assim, ó, alguém me entende, meu mano? Ué, para as pessoas isso não é mistério? Fala comigo aí. Para todo mundo aqui, meu mano, que vai estar me ouvindo, é mistério, cara. Se eu chegar aqui e falar aqui, poxa, alemão, cara, e ficar aqui 2 horas falando alemão, quem é que vai me entender, meu mano? Para todo mundo aí vai ser um mistério, cara. Por que as pessoas zombavam? Por que as pessoas não entendiam nada lá na igreja, lá de Corinto? Porque para eles era um mistério, eles não conseguiam entender nada. Não tinha ninguém que interpretasse ali o que estava sendo dito. E a interpretação era o quê? Era falar o idioma que era proferido, pô. A interpretação é essa, meu mano pastor. Agora, de onde que você está tirando isso? Agora, quando fala ali que era uma coisa que só Deus entenderia, ele é o Supremo, pô. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o pica das galáxias, bravo. Então ele vai entender toda a linguagem humana, irmão. Ok, muito bem. Até aí não disse nada. Ouvimos aí o falar em línguas, né, do Alexandre de Moraes. Vamos para o terceiro bloco agora, mas antes de irmos para o terceiro bloco, eu quero parabenizar os debatedores, né? Porque o fogo está descendo, né? Eu já estou vendo línguas repartidas como de fogo em ambos os debatedores. Daqui a pouco aqui eu estou vendo aqui que vai acontecer aquilo que chamam de reteté. Bem, senhoras e senhores, o sorriso dos debatedores eu acho a coisa mais linda, né? Bem, senhoras e senhores, brincadeiras à parte, eu quero agradecer aqui ao nosso querido Marcos Thiago Ferreira Martins, que deu um superchat de R$2 para o Arena Apologética. Eu quero também agradecer a todos vocês, o Walter, que está elogiando o meu som. Pois é, eu estou aqui fazendo a transmissão pelo computador do meu amigo JSB Ferreira. Sinta-se abraçado e continua rindo ali, né? Bem, eu quero, nesta ocasião, antes de iniciar o segundo bloco, que depois que nós fizermos todo o terceiro bloco, vocês podem fazer pergunta e, por favor, mandem superchat, tá bom? E o pastor Robin Brindeiros, né, gente, aqui nesse intervalo, aproveitando esse aqui, meio que intervalo, do segundo para o terceiro bloco, ele chegou com sangue nos olhos, né? Ele chegou aí mesmo, metendo bronca, falando grego, eita, é isso aí. Mas o Alexandre de Moraes provou que é o blá 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 e blá 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 e o rahaiá, como é que ele, manto aí saiu purinho, é sério, eu já estava aqui já arrepiado querendo falar em línguas também, xaramanaia. Bem, sem mais delongas, claro que eu estou brincando, né? Eu não estou aqui fazendo zombaria de nenhum dom, de forma alguma. Estou brincando com os debatedores, estou sendo descontraído. É um momento de acalmar os ânimos, tomar aquela água, né? Lembrando que nós vamos fazer, na próxima vez que a Sandra Batistella estiver comigo, nós vamos fazer o sorteio da caneca do Arena. Das pessoas que já deram superchat, nós vamos fazer o sorteio, tá bom? E o sorteado vai receber na sua casa a caneca do Arena, beleza? Bem,
Eu quero dizer para o nosso querido pastor, lamento, pastor, o senhor está estreando, mas o senhor vai perder 1 minuto, porque o senhor, até por uma questão de desinformação, né? Mas eu entendo, mas o senhor perdeu 1 minutinho, só 1 minutinho, não vale nada não. Para a próxima pergunta, o senhor, ao invés de usar 3 minutos, o senhor vai usar 2 minutos, por o senhor ter invadido o tempo do seu oponente, né? Então, a não ser que o seu oponente diga assim, não pode deixar ele aí com seus 3 minutos, não me importa não. Aí tudo bem, mas enquanto ele não disser isso, eu mantenho aqui a regra do Arena Apologética. Nesse caso, querido pastor Robin, o senhor dispõe de 2 minutos para fazer a sua pergunta e não 3 minutos. O seu tempo já está na tela, fique à vontade, terceiro bloco no Arena Apologética. Eu vou recapitular o seu tempo, o seu microfone está desligado, né? Acontece com todo mundo aqui, até comigo, viu, querido? Liga o seu microfone e, enquanto isso, o senhor liga o seu microfone e o senhor reformula a pergunta, tá bom? Seu áudio está desativado. Liga o seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo ligar o seu microfone aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Tem que ser o senhor mesmo, viu? Liguei. Deu certo. Não, tá ligado. Isso, agora desligou. Peraí, calma aí. Peraí ainda. Agora sim, deu boa. Tempo para pastor Robin. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 2 diz: Rogar laleu glossê ou que antropos laleu ala teon ou dengar a coupe neuma de lalum musterium. Laleu glossê aqui é linguagem desconhecida. Isso é reforçado pelo contexto. Existem 3 regras hermenêuticas básicas numa interpretação. A primeira regra é a regra do conjunto da frase. Ela tem o sentido da palavra determinado pelo contexto. É qual versículo mesmo, pastor? Regra, 14:2. A segunda regra é a regra do contexto. O contexto da epígrafe inteira. E a terceira regra é a regra do sentido comum, por causa das linguagens figuradas. Então, o contexto de Coríntios 14 é claro. O que fala em línguas não fala a homens, visto que ninguém entende. Essa expressão ninguém entende, ela está em aposta, deixando claro que a linguagem não é inteligível na língua humana, não se trata de idioma, se trata de uma experiência espiritual. Diferente de Atos, capítulo 2, versículo 6, que diz: Inomai de ro fone outis suner comai ro pletos kai suger que o roti acorreis e catos ro idios dialectos laleu. Dialectos laleu é idioma, língua materna. Existe uma clara diferença. Agora elas têm uma similaridade. Todas são concedidas pelo Espírito Santo. Todas são concedidas pelo Espírito Santo. E a pergunta que eu faço é: quem entra em êxtase espiritual, como Paulo entrou em Atos, capítulo 22, versículo 17, como Saul entrou em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 24, tem domínio das suas faculdades? Domina o seu corpo? Essa é a pergunta. Entendeu a pergunta, querido Alexandre Moraes? Repete mais uma vez aí, pastor. Eu pensei até que tu não ia nem fazer a pergunta. Fez a pergunta no último segundo. Tá, a pergunta é a seguinte, é em cima da informação que eu trouxe. De acordo com a regra do contexto, a regra do sentido da frase, a regra do entendimento comum, isso segundo uma pessoa né? que está debaixo da influência do Espírito Santo, né? Debaixo da influência do Espírito Santo, ela tem domínio das suas faculdades mentais e físicas, como Paulo, como Saul, que entraram em êxtase. Uma pessoa que está debaixo de um êxtase, ela tem domínio? Ok. Conseguiu entender? Consegui entender. Pô, mas essa é uma pergunta que ele fez, uma pergunta muito fácil de se responder. Eu vou até fazer igual o Cominali. 5 minutos. Uma pergunta fácil de se responder, é uma pergunta fácil. E ele fez uma pergunta também fácil de se responder. Naquela época, eles recebiam, né, verdadeiramente o Espírito de Deus. Então, era como se eles estivessem ali realmente embriagados. Estivessem fora de si, né, fora da sua própria consciência e agindo ali, sendo dominado
completamente pelo Espírito de Deus. Agora, eu só não entendi o seguinte, você fala isso com base, só para eu entender, pastor, é do capítulo 14, versículo 2? Capítulo 14, 2, em que Paulo está expressando a sua experiência pessoal, e Atos 2, a experiência da igreja em que eles ficaram embriagados e perderam o domínio, o equilíbrio. Né? A gente tem o exemplo de Saul também, que não teve o controle e o domínio. Então se a pessoa não tem domínio... eles realmente receberam o Espírito de Deus. Cara, uma resposta eu posso dar para vocês com muita convicção e com muita certeza. Eu fiz parte, eu já fui evangélico durante anos, fiz parte, vivi, eu era um cara completamente fanático, alienado. Vocês não fazem ideia de como que eu era, tá? Dentro aí da religião evangélica, da religião protestante. Fiz parte da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, já fiz parte da Batista Tradicional, visitei diversas igrejas, Assembleia de Deus, Quadrangular, muitas igrejas, Batista Renovada. Nunca, meu mano, nunca senti nada. Nunca saí de transe nenhum, nunca. E olha que eu tentava, hein? Eu me lembro uma vez que eu fui para uma igreja batista, num encontro com Deus, e lá tinha essas manifestações, né, de todo mundo ficar lá rodando, falando, gritando, e todo mundo gritando. Eu, poxa, não, tem que também passar por isso, irmão, eu tenho que sentir isso também. E eu ficava lá, tentando fazer também, e nada, irmão. Nada baixava em mim, meu compadre. Então eu falando por mim, de mim, bota o tempo aí pra mim, só pra eu ter mais ou menos falando de mim, eu nunca presenciei nada disso, nunca participei de nada disso, e olha que eu era muito sincero nessa parada aí, meu mano, eu não brincava com Deus, cara. Eu procurava sempre fazer certinho, obedecia a todos os meus líderes, todos que estavam acima de mim, era aquela obediência, prestava conta, entendeu? E vivia, meu mano, e nunca presenciei nada, nunca vi nada. Agora só, aproveitando esse tempo que eu tenho aí de 2 minutos ainda, você abordou aí, pastor, o capítulo 14, tentando diferenciar, né, do capítulo 2 de Atos. Só que a gente tem a palavra aqui, que é a palavra grossa. Não sei se eu estou pronunciando certo, porque eu não sou estudante do grego, tá? Mas é grossa que está aqui. Tá certinho? A palavra grossa. Aí a gente tem aqui a etimologia. Olha só a etimologia, ó. Língua como membro do corpo, órgão da fala. Língua, o idioma ou o dialeto, meu mano, é o que está aqui escrito. Ou seja, a mesma coisa, não tem diferença. Usado por um grupo particular de pessoas diferentes do usado por outras nações, cara. Qual é a diferença de grossa para dialeto? Não vejo diferença nenhuma. Para mim, ambos são sinônimos, no seu sentido. Aí o senhor pegou aí a 1 Coríntios 14 e tentou diferenciar. Não, porque aqui o apóstolo Paulo está recebendo uma entidade e falou diferente. Falou em mistério. Falou a mesma coisa, cara. É a mesma coisa de Atos capítulo 2, não tem diferença na etimologia da palavra. Eu não vejo diferença nenhuma, segundo o que eu estou olhando aqui no dicionário Strong. Terminada aí a minha colocação, pastor. Eu quero dizer o seguinte, algumas pessoas falaram, Elton, punia aí o Alexandre também, né? Porque o Alexandre, ele não invadiu o tempo do oponente com propósitos de redarguir, né? Mas com propósito de esclarecimento na oratória. Não que o pastor aqui tem uma oratória ruim, está sendo elogiado pelo público, inclusive, pela oratória dele ser muito eloquente, né? Mas o Alexandre viu-se necessário que ele rebuscasse mais a comunicação a fim de que o Alexandre entendesse, né? Então, não foi bem um confronto de ideias como fez o nosso querido Robin Brindeiros, pastor Robin Brindeiros. Por isso, não vou punir o Alexandre Moraes, tá bom? Só por isso.
porque não foi... Eu estou debatendo aqui com o Alexandre, Alexandre, por favor, repete essa fala. Eu interrompi para pedir uma repetição, a fim de que o colóquio continue mais fluentemente e profundo, para que não haja interrupções por questões cognitivas. Então, por esse motivo, sim, pode haver uma interrupção, tá bom? Nós não somos robóticos também, né? Eu quero, nesta ocasião, dizer para o pastor Robin Brindeiros que ele pode dispor do tempo de 5 minutos para estar fazendo a sua réplica. Tempo na tela. A regra hermenêutica é clara. O que define um verbete grego ou hebraico é o contexto no qual ele foi inserido. E o contexto é claro. O que fala em línguas não fala a homens, visto que ninguém entende. É claro, ninguém entende, está em aposta. O apóstolo Paulo fez um destaque objetivo nisso. Senão Deus, porque em espírito fala de mistérios. O próprio apóstolo Paulo usa o contexto da epígrafe no versículo de número 14 e 15 para deixar claro que essa linguagem ela não era compreendida nem pelo que fala, nem pelo que ouve. Era uma linguagem ininteligível. Uma coisa é os estrangeiros que estão abordando a igreja de Corinto não entenderem a fala. Outra coisa é a igreja de Corinto não entender o que está sendo dito. E o texto é claro. A igreja de Corinto não entendia o que estava sendo dito, a ponto de necessidade de intérprete. E essa fala é fruto de uma intimidade com Deus, é linguagem espiritual. A de Atos 2 é dialeto. E você deve saber, por causa do léxico verbal, que o verbete bíblico pode ser um único verbete e ter várias significações. Nós temos o exemplo do grego pistes, fé. Eu tenho fé uma natural, fé do homem, voluntária, como em Marcos 10, 38. Eu tenho fé como fruto do Espírito Santo, como Gálatas 5, 22. Eu tenho fé como dom do Espírito Santo. São fés distintas, cumprem papéis diferentes, não é a mesma fé. Apesar de usar a mesma palavra grega. Então, em Atos capítulo 2, nós temos dialetos, nós temos linguagens maternas, nós temos idiomas. Em Coríntios 14, nós temos linguagem espiritual, resultado da comunhão de um homem com Deus. O texto é claro, não há o que contestar. É necessário entender também que, apesar de serem diferentes, é o Espírito Santo quem concede as duas coisas. E eu creio que Deus é soberano para conceder tanto idiomas para o homem falar, caso seja necessário para a pregação do Evangelho, como linguagem espiritual, em que o homem vive essa catarse, o homem vive essa entrega, o homem vive esse quebrantamento, que alguns vão chamar de alombramento, que é quando o céu se abre, a gente toma pleno conhecimento da realidade que nos cerca, a gente se percebe como ser humano destituído da glória de Deus, distante por causa do pecado, carente da salvação, e busca em Deus, através do arrependimento, uma comunhão verdadeira, uma comunhão íntima, uma comunhão pessoal, porque Deus não é um Deus distante. Então, a fala do Alexandre, ela tenta ocultar essa verdade. Isso é uma verdade bíblica. Uma verdade bíblica. É claro que a experiência é concedida por Deus, uns terão, outros não. Agora, eu entendo que essa experiência é resultado da busca. Eu faço uma citação do Antigo Testamento, que está no livro das Crônicas, no capítulo 15, que diz: se me buscardes, me deixarei achar por vós. Se me deixardes, vos deixarei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho aqui uma conjunção adversativa, uma partícula condicional. Se me buscardes. Se tem uma condição. A revelação de Deus, ela é dada para a busca do homem. A busca quebrantada, a busca arrependida, a busca sincera. E isso é ratificado por Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Quando ele diz: se me buscardes de todo o coração. Em outras versões está: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Eu tenho aqui um pronome temporal. Quando me buscardes de todo o coração. É a condição.
Se eu quero achar Deus, eu tenho que buscá-lo de todo o coração. Eu tenho que buscá-lo quebrantado. Não estou dizendo que o Alexandre não teve essa busca, não teve essa entrega. Mas talvez Deus esteja esperando algo mais dele. Ele falou por si, mas eu falo por mim. Eu passei 3 dias falando em línguas estranhas depois de uma experiência pessoal com Deus. Eu tenho várias experiências na minha vida familiar de profecias que se cumpriram, específicas, mostrando que os dons são para os nossos dias de acordo com a promessa bíblica. Desculpa, eu falando aqui pensando que estava na tela, ó, me perdoem. Acontece essas coisas. Bem, agora vamos para o final do terceiro bloco, parte B. Querido Alexandre Moraes, seu tempo para a pergunta é 3 minutos. Fique à vontade. Me responde o seguinte, pastor. Se o apóstolo Paulo fala que há somente um Espírito, ele fala isso para a igreja de Corinto, se eu não me engano, que há só um Espírito, né? Por que esse Espírito, que é um só, ele só escolheu aí, foi completamente seletista? A gente tem um Espírito de Deus que é seletista. Peraí, só escolhe só um povinho ali, que são os pentecostais, para poder exercer esse mistério, né? Do sapatinho de fogo, de pular, de gritar, virar cambalhota, dar salto mortal. E os outros, a gente tem um espírito completamente morto. Onde, por exemplo, a gente vê em outras denominações aí, né, que nem sequer bater palma pode bater. Onde as pessoas são completamente engessadas ao falar. Então, me explica isso aí, pastor. Como que a gente tem esse espírito, que é um espírito completamente seletista, que escolhe só uma classe, um grupinho, para poder exercer esse dom, do qual você está colocando aí que existe até os dias de hoje? Não seria contraditório? A gente não teria aí um Espírito Santo de Deus que faz acepção de pessoas, um espírito completamente ridículo, muquirana, cara? Diz para mim. Ele economizou o seu tempo, né? Não gastou o tempo todo. Querido pastor Rob Brindeiro, disponha do seu tempo de 5 minutos para estar fazendo a sua resposta. O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Tempo na tela. Eu vou responder com a fala de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 6 e versículo de número 11, que diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7 também. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso é vontade soberana de Deus. Deus dá para quem Ele quer. Deus se revela para quem Ele quer. Deus colocou contrapartidas em relação ao homem, mas a decisão ainda pertence ao foro da soberania divina. Não é foro pessoal. Não sou eu quem decide. É Deus quem decide. Talvez Deus não dê um dom para o Alexandre, mas o capacitou com habilidade de adquirir conhecimento, né, com palavras de sabedoria para trazer instrução para um grupo de pessoas que questionam por que isso não acontece. Isso é uma experiência individual e o texto é claro. A manifestação do Espírito, ela é particular, ela é individual, ela é única. Mas eu vou fazer aqui uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, até porque eu entendo que
O ato de falar em línguas estranhas não pertence apenas ao movimento pentecostal. Nós temos no movimento neopentecostal igrejas que falam em línguas estranhas, como a Igreja da Graça. Nós temos em igrejas tradicionais, igrejas como a Igreja Batista, inúmeras, que pertencem à Convenção Nacional das Igrejas Batistas, falam em línguas estranhas. Aliás, Enéas Tognini é a referência do avivamento dos batistas do Sul. Ele foi um dos responsáveis por introduzir a experiência do batismo com o Espírito Santo entre batistas. Nós temos presbiterianos que falam línguas estranhas, que são continuistas, que não são cessacionistas, como Hernandes Dias Lopes. É claro que todo segmento religioso tem divergência. Tem aquele que é cessacionista, tem aquele que é continuista, tem aquele que é preterista, tem aquele que é futurista, mas isso não anula a verdade de Deus. A ausência da minha experiência não significa que Deus não possa dar a experiência para outro, porque Deus é soberano, Deus dá para quem Ele quer. Mas eu falo aqui, ainda reforçando a minha fala sobre línguas estranhas, a declaração de Hernandes Dias Lopes. Olha o que Hernandes vai dizer no capítulo 2. Olha o que ele vai dizer. Achei. Ele vai fazer o paralelo e as distinções. Ele diz, primeiro, as línguas em Atos eram pregação. Ou seja, os discípulos falavam aos homens. Já as línguas em Coríntios eram oração. Ou seja, os crentes falavam a Deus. 2. As línguas em Atos eram entendidas por diversos grupos linguísticos de judeus que habitavam em Jerusalém. Enquanto, em 1 Coríntios, as línguas eram ininteligíveis. Existia necessidade de um intérprete para traduzi-las. 3. As línguas em Atos foram dadas a um grupo específico de pessoas, num lugar específico, num tempo específico, para evidenciar a recepção do Espírito Santo. Em Coríntios, as línguas são um dom espiritual que continua sendo outorgado a alguns para edificação própria e para edificação da igreja. 4. As línguas em Atos eram dialetos, ou seja, línguas faladas e entendidas por vários povos que estavam em Jerusalém, ao passo que em Coríntios quem falava em línguas proferia mistérios e ninguém podia entender. 5. As línguas em Atos não precisam de intérprete, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Em Coríntios, até quem fala não entende o que fala, a não ser que tenha o dom de interpretação. Tem inúmeros motivos que são pontuados pelo Dr. Hernandes Dias Lopes, um presbiteriano de uma igreja tradicional, ou seja, não é só para um grupo específico. Muito bem. Querido Alexandre, pode fazer a sua réplica final. E depois da réplica do nosso querido Alexandre, você pode fazer perguntas para os dois. Tempo para Alexandre Moraes. Essa aí é a nova pro pastor, né? Porque tradicional entrar dentro do Labachúria, pô, eu nunca vi isso, mano. Então, pra mim, isso é nova. Só se estiver acontecendo agora, porque eu nunca vi isso aí. Pô, na igreja batista tradicional, irmão, você não pode nem bater palma. Você não pode bater palma. Presbiteriana, tradicional, é um velório, meu mano. Ué, você deve estar confundindo, pastor. Você está confundindo tradicional com igreja renovada. Não seria essa a confusão que o senhor está fazendo, não, pastor? Porque tem batista renovada, tem presbiteriana renovada, tem assembleia renovada, tem as igrejas renovadas. Aquelas igrejas que saíram ali do tradicionalismo, é óbvio que por uma questão de conveniência, é claro, porque não atingia público, né? Então a igreja tem que precisar sempre estar renovando para poder atingir público. Isso é uma questão de lógica. Precisa ser muito inteligente para entender isso. Então a renovação era o quê? Para isso. O objetivo é esse. Que as pessoas querem
circo. As pessoas querem as pessoas querem ver coisas sobrenaturais. As pessoas procuram isso, correm atrás disso. As pessoas vão para a igreja, as pessoas entram na religião em troca, para barganhar com Deus. Isso é o que a gente vê a todo momento. Ninguém entra na religião, caraca, eu vou entrar na religião para ficar tomando tapa na cara toda hora. Ninguém entra na religião para isso, irmão. As pessoas entram na religião para poder querer se dar bem em alguma coisa. Financeiramente, né? Na vida conjugal, no seu relacionamento com seus filhos. Então as pessoas buscam tudo isso, meu irmão. E as igrejas, líderes religiosos se aproveitam. Vê que está perdendo membro para outras instituições que estão se renovando a cada momento, a cada dia, vai querer fazer igual. Então é isso que a gente vê. A igreja era tradicional. O cara era da igreja tradicional. Tentou mudar lá, não conseguiu? Opa, peraí, eu vou meter o pé e vou fundar minha instituição. Eu vou fundar minha instituição. É isso que aconteceu, meu mano pastor. Porque essa do senhor falar aí, que tem manifestação de espírito, línguas estranhas, revelação e bababá, e todas essas manifestações de espírito numa igreja tradicional, para mim essa aí é nova, irmão. Para mim é nova. Uma outra coisa também, deixa eu ver aqui que eu marquei aqui. Atos dos Apóstolos, o senhor pegou ali as palavras do homem aí que o senhor citou, que eu não lembro o nome dele, fazendo a comparação de 1 Coríntios capítulo 14. Em Atos, e qual era a diferença? Que Atos dos Apóstolos, eles não tinham nenhuma necessidade de ter alguém que interpretasse ali, porque eles receberam o Espírito, que deu essa capacidade para eles. Pô, o Espírito de Deus, o sopro, a força de Deus, o entendimento de Deus, aquilo que emanava do próprio Deus, entrou na mente de todos eles, de todas aquelas pessoas que estavam lá. Então, para que precisaria ter ali algum intérprete para interpretar para eles? Que é totalmente diferente lá na igreja de Corinto, que nem todos tinham ali a manifestação do Espírito, meu mano. Então, para eles, na igreja de Corinto, era óbvio que era necessário ter alguém ali que interpretasse, que tivesse esse dom para interpretar, porque ali já não estava mais tendo a mesma manifestação conforme teve lá no Atos dos Apóstolos, que foi uma coisa essencial. Foi uma coisa ali que precisava acontecer. Então, não tem como você querer fazer uma comparação dentro desse ano. Não tem como. Entendeu? Agora, como eu falei, pastor, dialeto, grossa, é a mesma etimologia, meu mano. Eu li aí para você. É a mesma etimologia, todas as palavras que são ali grossa. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo está mencionando linguagens, dialetos, cara, idiomas. É a mesma coisa, o mesmo significado. A única diferença que você pode diferenciar de 1 Coríntios 14 para Atos dos Apóstolos é que lá em Atos dos Apóstolos eles tinham o próprio Espírito sem a necessidade nenhuma de que houvesse alguém para interpretar para eles, porque o Espírito já automaticamente capacitavam eles de falar, de entender a língua de todos eles ali, de todos os dialetos, de todas as nações, cara. A diferença era só essa. Agora a etimologia é a mesma, não tem diferença nenhuma. É isso aí, terminado aí, meu Manuel. Bem, usou o tempo sabiamente. Parabéns, ambos os debatedores. Parabéns, né, gente? Eu tô aqui com a gambiarra, vocês não reparem, tá bom? Não reparem por essa gambiarra que eu fiz aqui por causa do meu microfone. Olha, eu quero desde já estar dizendo que o superchat pode mandar superchat, pode ficar à vontade. Lembrando que eu vou dar 1 minuto para respostas do superchat para que dê tempo pegar bastante, tá? Se o debatedor de repente vai responder um superchat e consegue responder em menos de 1 minuto, melhor ainda que a gente passe para a próxima, né? E vamos começar dessa vez com o nosso querido Alexson, que já manda uma pergunta destinada, lembrando que os debatedores vão responder quando for destinado a eles. Ambos os debatedores não comentarão acerca da mesma pergunta, a não ser que o perguntador indique a pergunta está sendo destinada para os dois. Manuelton pergunta para o Rob. Pastor Rob, Atos 8, 14, 18, nos indica que o Espírito Santo, dons, era transmitido por Deus somente por meio dos 12 apóstolos. Como os dons continuam hoje, se eles já morreram? Querido pastor, pode dispor do tempo de 1 minuto para fazer a sua resposta para o superchat. O tempo já está na tela, fique à vontade.
quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que o dom de Timóteo foi dado por imposição de mão dos presbíteros da igreja. Os presbíteros não eram os apóstolos. Então fica claro e evidente que a continuidade dos dons do Espírito Santo são passados por líderes que integram a igreja, o corpo místico de Cristo. Porque a igreja é a detentora da revelação de Deus. Ela é a guardiã do evangelho. É para a igreja que Jesus endereça as suas cartas, que Jesus endereça as suas doutrinas. Então a igreja é responsável por ensinar, por pregar, por corrigir, por redarguir, por autorizar. Jesus mesmo disse no Evangelho de João que a igreja tinha poder para ligar e desligar. Ela tinha autoridade para estabelecer. Ok. Muito bem, vocês ouviram aí a resposta, gente? Manda o superchat, vamos lá, façam suas perguntas, né? Aqui estão os debatedores, aqui nós temos pessoas que gostaram, de um lado gostaram do pastor Robin, de outro lado temos um grupo também que gostaram do Alexandre Moraes. Um público bem dividido, nós temos aí um público balanceados, né? Sensacionista versus continuistas. Bem, já que não tem perguntas, eu quero dar 2 minutos para o querido pastor Robin fazer a sua apresentação final. O seu tempo já está na tela, fique à vontade. Eu quero agradecer à organização do Arena Apologética, ao debatedor que expôs a sua visão acerca das passagens bíblicas, o Alexandre Moraes. Uma satisfação enorme de conhecer, que a gente possa fazer uma amizade e ela se estender para outros momentos. Eu termino a minha fala dizendo que a experiência espiritual, ela é individual, ela é pessoal, ela é de foro íntimo, e ela também, de acordo com a instrução bíblica, é resultado direto de uma vida devocional, de entrega, de piedade e de adoração a Deus. É quando você busca Deus de todo o coração que Deus se revela para você. O apóstolo Pedro foi feliz quando disse, em Atos capítulo 2, a promessa é para vós, para seus filhos, para todos os que estão distantes, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E Deus continua chamando hoje para se tornarem pregoeiros do Evangelho, chamando hoje para levar adiante a grande comissão, chamando hoje para dar continuidade à obra apostólica, à obra messiânica. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Há muitos povos ainda não alcançados. Na Índia, menos de 1% da população é cristã e ouviu falar de Jesus. Em países do mundo oriental, mais de 60% da população nunca ouviram falar sequer do nome de Jesus. Existe uma necessidade gritante da igreja continuar sendo revestida do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Alexandre Moraes, o seu tempo é o mesmo, 2 minutos. Depois temos mais perguntas vindo aí para os dois, tá bom? Tempo para Alexandre Moraes, considerações finais. Depois tem mais pergunta, queridos. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí pela audiência. Agradeço aí também meu mano Rob, né? Para mim foi um prazer também debater contigo, Rob. Uma satisfação enorme ter te conhecido aí. Sou um cara bem tranquilo. E é isso aí, galera. Sabe o Robin falou aí, também vou falar um pouquinho. Jesus Cristo, ele falou lá que o evangelho seria pregado a todo mundo, o mundo ecumênico seria habitado. Postei logo no início, né, uma passagem falando ali também do apóstolo Paulo, que todo o evangelho foi pregado. Então, se a gente não leva isso em consideração, logo Jesus Cristo ele entra em contradição. Por quê? Porque se ele está falando que o evangelho seria pregado a todo mundo, ou seja, o mundo cosmos,
Então, como que fica a situação das pessoas que estão morrendo se nunca ouviram do Evangelho? Muitas pessoas nesses países aí estão morrendo, nunca ouviram a pregação do Evangelho, nunca ouviram falar de Bíblia, de Escritura, de nada. E essas pessoas? Então, Jesus Cristo vai fazer o quê? Vai lá, vai descer a sepultura, vai lá no inferno para pregar para eles? É isso? Porque não faria sentido. Entendeu, galera? Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Já tem uma pergunta aqui para o pastor Rob. Essa pergunta vem do Idemar Ramos. Ele pergunta o seguinte: Elton, pergunta para o Rob por que essa mesma língua é falada na Igreja Católica Carismática e o Centro Espírita. E Centro Espírita, eles também têm o Espírito Santo? Pergunta para o pastor. Pastor, o senhor pode dispor do tempo de 1 minuto, seu tempo já está na tela. Existem algumas divergências em relação à Igreja Católica. Há informações, eu não sei, eu não tenho certeza, de que as pessoas treinam línguas estranhas para falar no culto, uma linguagem treinada. A linguagem espiritual proposta pela Bíblia, ela é uma linguagem não treinada, é uma linguagem inspirada, fruto de uma experiência espiritual, de um êxtase de comunhão do homem com Deus, de uma catarse. Então, a igreja, eu entendo que o Espírito Santo tem os seus fiéis lá dentro, porque a igreja, ela não é uma denominação, a igreja é o corpo místico. A igreja não é um indivíduo, a igreja é o ajuntamento dos santos. Então, onde pessoas se ajuntarem para buscar o Cristo, ali Jesus estará no meio deles. Ali o Espírito Santo se fará presente. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui que vem do Eliton Pereira, que diz: Professor Elton Maia, pergunta para o Alexandre como ele explicaria Mateus capítulo 3, versículo 11, que o Espírito era aquele e qual era aquele fogo presente no texto. Mateus capítulo 11 fala de um fogo, né? Ali, bem, tempo para o nosso querido Alexandre Moraes. Fala, meu mano Wellington, esse fogo significa poder, cara. Entendeu? Poder. Quando ele fala assim, Jesus Cristo, João fala para eles lá, eu vos batizo com água, né? Porque era o batismo de João era litúrgico ali, com água. Mas virá aquele que batizará, que é mais importante do que eu, do qual não mereço nem amarrar suas sandálias, que vos batizará com espírito e fogo. Esse fogo é justamente a representação do poder que iria emanar do próprio Espírito de Deus. Essa é a representação do fogo. Tá? Isso se é que tem isso aí, né? Se é que não foi um acréscimo. Eu sei que o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi um acréscimo. Eu não lembro aí, eu sei que a pomba também, essa pomba que desce é um acréscimo, tá? Mas esse poder aí seria isso aí, mais ou menos. O fogo seria o poder que sairia ali do Espírito de Deus, entendeu? Tem uma outra pergunta muito relevante aqui, e eu quero parabenizar, inclusive, aqui, o Rodrigo Lopes pela pergunta, né? Pergunta para o Alexandre se os dons são dialetos humanos e é possível receber dons de Espírito na faculdade? Pergunta feita e o tempo para a resposta é de 1 minuto, tempo na tela. Segundo o contexto nas Escrituras, meu mano Rodrigo, nenhum dom ali foi por vontade do próprio homem. O próprio Jesus Cristo falou lá, né, em Efésios capítulo... O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, que Jesus Cristo deu, e olha que está no pretérito perfeito, né? Ele não continua dando, ele deu dons para eles. Né? Uns receberam dons de profetizar, outros de evangelizar, outros, né, de se falar em línguas estranhas e tudo mais. Então, esses dons que foram dados lá para eles, para a igreja do primeiro século, a igreja lá que era composta pelas 7 igrejas da Ásia, foram especificamente de Deus. Isso aí é uma resposta muito óbvia, tá? Agora, com relação a receber os dons do Espírito na faculdade, isso é impossível. Isso era impossível. Isso aí não tem como, não tem lógica isso nos dias de hoje. Queria trazer isso para os dias de hoje. Entendeu? Isso é óbvio que não.
Muito bem, nós temos aqui uma outra pergunta que vem do Ezequiel BJJ, o Gilteiro. Eita, acho que é assim que fala, Gilteiro, né? Boa noite, Elton. Gostaria de perguntar para o pastor Alexson. Alexson? Aqui tem algum Alexson? É Alexandre, né? Ele deve dizer. O que diferencia um religioso falando em línguas estranhas de uma pessoa esquizofrênica, uma vez que os sintomas são idênticos? Tempo para o nosso querido Alexandre. Ele foi irônico aí, né, o meu Manuel? Ele foi irônico. Entendeu? Porque eu também não vejo, cara. Eu, sinceramente, eu vejo uma loucura do cacete, irmão. Pra mim, não é nada mais e nada menos do que a própria técnica de PNL, né, que é utilizado por muitos líderes religiosos, né? Eles conseguem perceber, e isso se aprende, tá, galera? Isso se aprende na faculdade de teologia, técnicas de persuasão, técnicas de manipulação, tá? E técnicas de PNL, que é você identificar aquelas pessoas que são bem suscetíveis, as pessoas que são completamente emocionais, e você conseguir trabalhar na mente dessas pessoas. E tem muito isso, muito dessas técnicas, dentro ali do sistema religioso, tá? Muitas dessas técnicas. E essa coisa, cara, de que Deus usa o homem aqui nos dias de hoje para que essas pessoas ficam fazendo ali, dando uma de patati patatá nas igrejas, porque sempre é um patati patatá. Fazendo todo esse teatro, todo esse show lá, irmão. Bem, vamos ver aqui mais embaixo. Quero perguntar uma coisa, voltar à língua. Olha aqui o Jarlan Reis pergunta o seguinte, desculpa. Quero perguntar uma coisa. Voltar à língua do céu, anjos, Deus, não faria nós voltarmos ao estado das pessoas da Torre de Babel, de Gênesis capítulo 11? Eu não sei para que ele destinou essa pergunta e, obviamente, fica a pergunta no ar. E aqui o nosso querido Moisés Carvalho, ele pergunta: Alexandre, está errado, pelo menos na interpretação através da raiz das palavras escritas. Em Atos foi usado glossolalia, língua identificável, línguas identificáveis. E em Corinto foi renoglossolalia, né, que ele deveria ter feito, né? Mas parabéns, renolalia. E não identificáveis. Uau, parabéns aí pelo comentário aí do nosso querido Moisés Carvalho, né? Muito bom o comentário dele, eu achei, né? E aqui mais embaixo nós temos o seguinte, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui mais embaixo. Não é isso aqui. Bem, acho que finalizamos por aqui. É isso mesmo. Bem, senhoras e senhores, eu quero dizer para você o seguinte, que eu estou montando uma turma... Rapidinho, Wellington. Pois não. Só bota essa parte dele só para eu dar só um comentáriozinho. De quem? A última mensagem que mandou aí, que tu achou maneiro. Tá. Deixa eu achar aqui, deixa eu tentar achar maneiro aqui, deixa eu achar aqui, calma aí, eu tenho que voltar lá pra cima. Eita, agora, rapaz, eu achar, viu? Que foi me marcando ele, né? Então acho que eu tenho um direito aí de uma réplica. Eu acho que, na verdade, ele não te marcou, não. Ficou neutra a pergunta dele, né? Não botou meu nome? Não sei. Ah, sim. Tá certo, ele botou seu nome, Alexandre está errado. Correto, Alexandre, você tá certo mesmo. Vou lhe dar 1 minuto para você estar comentando acerca dessa pergunta. Tempo na tela. Aí ele botou: Alexandre, está errado, pelo menos na interpretação através da raiz das palavras escritas. Em Atos foi usado glossália. Língua identificáveis. Mas por que foi uma língua identificável? Eu expliquei isso, cara. Porque eles receberam o Espírito de Deus que capacitou eles de entender. A diferença foi só essa. E em Corinto foi xenolalia, né? Ou xenolalia. Línguas não identificáveis. Por que não foi identificável? Porque não tinha o Espírito ali para poder capacitar eles. A diferença é só essa. Mas, de acordo com o que eu apresentei, é a mesma etimologia, cara. É línguas de outras nações. É um idioma diferente, do qual ninguém podia entender. É isso. Ok. Valeu. Gente, deixa agora eu conversar com o público aqui. É o seguinte, senhoras e senhores. O que acontece?
Estamos numa campanha, eu estou fazendo essa transmissão aqui usando o computador do meu amigo JSB Ferreira, que é um teólogo, amigo meu, da região ali do Maranhão. E o que acontece? Estamos em uma campanha, eu criei um grupo de pessoas que se disponibilizaram voluntariamente, sem pressão, sem nada, são uns cocorotes, brincadeira. Eles voluntariamente decidiram cooperar com a compra do computador para fazer o Arena Apologética. Mas, professor Elton, o Arena Apologética está sendo apresentado. Sim, eu estou dispondo de amigos. Aqui nesse meu computador, eu faço a apresentação conforme você está me vendo agora. Blá, 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 blá. Porém, eu preciso de um outro computador para fazer a transmissão via OBS, tá? Então, o que acontece? Eu vou até pegar aqui o Ricélio falando ali, o Ricélio também, né, se disponibilizou. Então, o que acontece? Essa transmissão está sendo feita pelo computador do meu amigo JSB Ferreira, lá em Maranhão, né? E aí, meus senhoras e senhores, criei um grupo de pessoas que voluntariamente quiseram estar lá, né, para estar cooperando mensalmente com valor até atingirmos a meta. O computador que eu vou comprar, obviamente eu não vou comprar uma baladeira também, né, gente? Dá licença, né? Vou comprar um computador de R$3.500, R$3.400, aproximadamente isso, que é um computador que não vai dar problema, tá? Então, eu criei um grupo chamado Suporte do Arena e adicionei somente pessoas que voluntariaram-se a estar contribuindo mensalmente, tá? E aí eles já disseram assim, eu só vou parar de contribuir quando for cumprido o objetivo, quando for o objetivo cumprido, né? Então, eu estou falando isso porque se você quiser cooperar para que esse processo seja agilizado, então você vai no meu privado, meu telefone está na descrição do vídeo para agendar debate, tá bom? E etc. Então você fala comigo e aí eu te coloco no grupo e você passa a ser a contribuinte como suporte do Arena. Bem, mais uma vez eu quero parabenizar os debatedores, quero me despedir dos debatedores, dizer que realmente foi um debate bonito de se assistir. O que é um debate bonito de se assistir? Gente, eu estou meio torto aqui que eu estou com a gambiarra. Um debate bonito de se assistir é quando os debatedores são respeitáveis, né? Você vê debatedores respeitáveis que não se ofendem. Tá aqui, esse aqui que é o meu amigo Ricélio Carvalho. Esse cara já fez grandes doações, pode crer nisso, né? Ricélio Carvalho, eu não o conheço, mas ele é aqui da minha cidade, de Fortaleza. A cidade de Fortaleza é grande, eu não o conheço, né? São muito distantes os bairros. Mas bem, é isso aí. Bem, parabéns aos debatedores, porque foram respeitosos. E é muito bom, porque quem vai assistir esse debate não é só nós aqui que estamos aqui online agora assistindo ao vivo, não. Esse debate vai ser repercutido Brasil afora, pode ter certeza disso. Em diversas partes do Brasil, esse debate vai ser assistido, tá bom? E vão ver aí os argumentos, se foram bons, se foram ruins, não é a questão. O problema é que foram respeitosos. Isso é magnífico, gente. Eu não paro para assistir um debate de pessoas que seu etc, seu etc, seu etc. Jamais, não pararia, né? Bem, eu quero parabenizar os dois, foram excelentes, tá bom? E nós ficamos por aqui por mais uma programação. Aqui tem o Wellington Silva de Castro, esse Arena é fogo. Valeu, Elton. Valeu, Wellington Silva de Castro. Estejam sempre aqui nos dando um apoio, gente, tá? Aqui no Arena Apologética. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar. Você pega esse link, põe no seu Facebook, compartilha, tá bom? Faz isso. E eu quero finalizar dizendo, como eu sempre digo, querido Alexandre Moraes, eu já sei que você tem um canal no YouTube. Como é que faz para se inscrever no seu canal? Como é que faz para participar da sua programação que você expõe lá no seu canal do YouTube? É só escrever Escatologia Preterista Completa. Aí vocês vão conseguir identificar o meu canal lá, tá, galera? O meu canal não é um canal partidário, tá? Um canal completamente imparcial. Não é um canal parcial, é um canal imparcial, tá? Então não se aprende, não ficam presos. Vão lá, entram lá só para poder ver lá e tirar as conclusões de vocês, tá? Ok. É isso aí.
Querido pastor, como é que faz para ver a sua programação? Você tem canal no YouTube, Pastor Rob Brindeiros? Como é que é o seu canal? O senhor tem curso? O senhor é professor? É pastor de igreja? Como é que faz para entrar em contato contigo, se quiser, alguém quiser? Ok. Primeiro, uma satisfação ter participado da Arena Apologética. Quero agradecer a cada um de vocês. E aqueles que quiserem nos encontrar, farão através do telefone 619-8264-1914. 619-8264-1914. Ou nas plataformas digitais de rede social, Facebook, coloca lá ROBBY Brindeiros, Rob, ROBBY Brindeiros Pereira. Você vai nos achar tanto no Instagram como no Facebook. A gente coloca lá alguns vídeos semanais, né, devocionais para as pessoas que acompanham nosso ministério. Magnífico. Né? Só fazer uma colocação rápida, aproveitando esse tempo, é que o verbete bíblico só ganha significação através do contexto, né? Não é a tradução literal do verbete, é o contexto quem determina o significado do verbete, ok? Então, Deus abençoe a todos. Ok, senhoras e senhores, vamos chamar a vinheta. Perdão. Eu sou professor de teologia, né? Sou pastor pela Assembleia de Deus também, tá bom? E a gente teve uma visitante agora, né? Ok, eu espero, eu geralmente eu não acho muito prudente, né, ficar mostrando criança na live por questões de política do YouTube, né? Eu acho que por questão de política não é muito bom. Sim. Tenho que ver a questão da política do YouTube aí, mostrar crianças na live, né? Bem, senhoras e senhores, eu quero aqui agradecer aos dois debatedores. Não deixem de voltar, gente, não deixem de voltar aqui no Arena, tá bom? Parabéns de verdade a Alexandre Moraes, Robin Brindeiros, pastor Robin Brindeiros, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E como nós terminamos sempre dizendo, gente, antes de terminar, um amigo me pediu para cantar um louvor, uma música, que eu tô com o violão aqui, mas não vou fazer isso. Em uma outra ocasião a gente canta uma músicazinha. O que é que você tá rindo aí, Alexandre Moraes? Era do grupo de louvores. Ok. Rehares cair ne tu queriu Jesus Cristo adel foi mu. E mudando fala em libras estranhas. O Jamie West mandou um superchat. Muito obrigado, Jamie West. Vou esperar o superchat dele aparecer para mim, porque eu vi lá no YouTube, não apareceu para mim ainda. E eu vou ter o prazer de compartilhar aqui. E depois que compartilhar o superchat do Jamie West, gente, dá tempo cada um de vocês mandar um superchat aí, tá bom? Ainda dá tempo, ainda que esteja passando a vinheta. Mas eu vou ficar vendo aqui no chat do Arena o que está passando, né? E às vezes, eu vou te contar, depois do debate, às vezes, fica gente online, um tempão brigando, né? Robert Scania, muito bem, obrigado, Robert Scania. Deixa eu ver aqui o Jamie West. Já chegou o Jamie West aqui dizendo amém. O mundo fala em libras estranhas. Ai, meu Deus. Essa foi boa, né? Bem, então é isso, né? Nós aqui finalizamos. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Senhores, os dois, vamos dizer louvados em uma só voz. Seja Deus, louvado seja Deus em uma só voz. Como nós sempre dizemos no final da live, dizemos: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estamos juntos, né? Louvado seja Deus, não bagunça não, é louvado seja Deus. Rapaz, solta essa língua, rapaz, fala em manto aí, louvado seja Deus. Abraço Brasil, um abraço Arena Apologética. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Tchau. Pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.